E o último nordestino acabou de ser eliminado. Vitória foi eliminado nas penalidades para o Ibrachina, 6-5 nas penalidades, 1-1 no tempo normal. E acho que o Vitória chegou até o seu teto, até o seu limite técnico, tático, individual, sendo bem sincero. Porque assim, o Vitória depois do Sport foi o time nordestino que eu mais acompanhei na Copinha. Depois veio o Fortaleza. E quando eu encaro a primeira fase aí do Vitória na Copinha, que foi a fase de grupos, você viu um time que venceu para o Picos, que foi o lanterna da competição, apanhou de todo mundo basicamente, e o Vitória só fez um gol no Picos e um gol na fase de grupos. O Ibrachina meteu 5-0 no Picos, o Vitória meteu 1-0 só, e quando você vê para o CSA, venceu por 2-1. O Vitória não fez um bom jogo contra o CSA, teve o zagueirão expulso no início do jogo, beleza, mas não fez um bom jogo, poderia até ter perdido esse jogo, até que sustentou minimamente ali o jogo, mas poderia ter perdido esse jogo, cara. Beleza, aí você vem pro jogo do Ibrachina, e o Vitória também não fez um bom jogo contra o Ibrachina na fase de grupos. Merecia até perder o jogo também, mas consegue sustentar um empate 0-0. Vem a fase de mata-mata, o que é que eu pensei? O Vitória vai pegar o Vasco. O Vasco que foi líder do seu grupo, 7 pontos conquistados. Pensei, o Vitória vai ser eliminado pro Vasco. O Vitória foi lá e meteu 4-1. Um time que tinha feito um gol na fase de grupos, fez 4 só na segunda fase. Um jogo só, 4-1, Vitória com autoridade, merecida, dispensa apresentações. E esse foi o jogo que eu não acompanhei do Vitória. Aí vem esse jogo agora contra o Ibrachina, e mais uma vez o Vitória não fez um bom jogo. Foi um jogo ali equilibrado de modo geral, truncado, batalhado, tenso, normal, natural. É isso que acontece normalmente nesses jogos de copinha, ainda mais quando não existe uma grande diferença, uma grande disparidade técnica entre as equipes. Foi um jogo equilibrado, mas que o Ibrachina foi melhor mais uma vez. Criou as principais chances da partida, abre 1-0, meteu bola no travessão. O Ibrachina criava mais jogadas com naturalidade, faz 1-0 com um golzinho ali desviado, meio que de carrinho, né, entre aspas, passa por cima do goleiro do Vitória, que achei que falhou um pouquinho, mas muito méritos ali para o jogador do Ibrachina. O Vitória consegue ainda assim empatar o jogo no primeiro tempo, onde nem merecia, eu acho, empatar aquela partida, mas empata, num bate e rebate ali na grande área, o goleiro do Ibrachina saiu mal, sobra para o jogador do Vitória, empata a partida, e aí vem o segundo tempo, jogo mais truncado, mas que o Ibrachina também seguiu sendo melhor, criou uma chance ali e tal, o goleiro do Vitória foi bem no lance, e só assim, não tem muito mais do que extrair da partida, vai para os pênaltis, e aí o Ibrachina foi mais eficiente, venceu por 6-5, o Vitória converteu as 5 primeiras cobranças, o Ibrachina também, quando foi para as alternadas, o Vitória perdeu uma, o goleiro foi muito bem no lance, e o Ibrachina converteu sua penalidade com o Tonhão para decidir, e o Vitória foi eliminado. Bom, todos os nordestinos eliminados aí, basicamente, só falta o CRB, né? Eu falei que o último eliminado foi o Vitória, mas calma aí, tem o CRB para pegar o Corinthians, que tem tudo para ser eliminado na próxima fase também. Mas o Fortaleza foi eliminado agora, o Vitória foi eliminado hoje também, o Fortaleza foi eliminado ontem, né? O Sport foi eliminado na fase anterior para o Palmeiras, deu muito azar, o Náutico foi eliminado para o Flamengo, enfim, tem tudo isso que o Ceará foi eliminado para o São Paulo, e aí o Bahia, que nem conseguiu avançar de fase, ficou ali na fase de grupos, num grupo não tão difícil, que tinha Joinville e Bragantino, e mais um que agora eu estou esquecido. Bom, fato é, basicamente eu não vou acompanhar mais a Copinha, talvez eu acompanhe um pouquinho do jogo do CRB contra o Corinthians, mas a tendência é que o CRB seja eliminado sem muita resistência, tá? Teoricamente é isso aí, mais futebol, né? Vamos torcer para que o CRB consiga sua melhor campanha na Copinha, que já é a melhor campanha, mas se avançar do Corinthians vai bater ainda mais esse recorde. Vou torcer, cara, mas sendo bem sincero, a aspas eu vou torcer é muito exagerada, porque acho que eu nem vou assistir o jogo, tá? Bom, agora vamos falar sobre o mercadão da bola, e é sobre ele, Caio Alexandre, de fato foi anunciado já como novo reforço do Bahia na própria página do Fortaleza. Comunicado oficial, o acordo da venda de Caio Alexandre ao Sport Clube Bahia. Fortaleza oficializou a venda de Caio Alexandre ao Sport Clube Bahia por 5 milhões de dólares. Se a gente for para a cotação atual do dólar, só para passar aqui para vocês os valores atualizados, 4,87 no dia que eu estou gravando esse vídeo, 24,35 milhões de reais. É a maior transação ali entre clubes do Nordeste, Fortaleza para o Bahia. A anterior, a segunda, era Gustavo Coutinho, do Fortaleza para o Sport. Fortaleza vendeu 2 jogadores nessa temporada, totalizando aí 31,33 milhões de reais aproximadamente, mais a venda de Romarinho, que está na casa dos 2,5 milhões, podendo chegar a 4. Então coloca aí que o Fortaleza vendeu nessa temporada só para os clubes do Nordeste ali de modo geral, 33 para 34 milhões de reais aproximadamente, tá? Só para pegar esse contexto aqui da venda de Caio Alexandre, o Fortaleza teve direito ali a 60% do valor da venda.
O atleta foi liberado para realizar exames médicos e unir-se ao clube baiano em sua pré-temporada. Vamos pegar esse valor, multiplicar por 0,6, que é 60%, a gente chega a 14,61 milhões de reais. Ou seja, o Fortaleza conseguiu botar 14,6, né? Agora pegando o que o Fortaleza tem direito, mais 2,5 de Romarinho, mais 7 de Gustavo Coutinho, aí chega de fato ali na casa dos 24, 25 milhões de reais por volta disso que o Fortaleza conseguiu fazer nessas negociações. Primeiro, o Fortaleza vai ter que achar um bom jogador para substituir o Alexandre. Tá vendendo um jogador, então vai ter bala na agulha para contratar um jogador para suprir a ausência de Caio Alexandre, que já adianto, né, para a torcida do Bahia. Muito bom jogador, muito bom com a bola no pé, quando tem a posse de bola consegue fazer muito bem a transição, tem uma boa dinâmica no meio campo, tem uma excelente bola longa, inversão de jogo de 30, 40, 50 metros, ele faz isso com primor, é incrível a capacidade técnica que ele tem para fazer essas bolas longas e deixando os jogadores em condições para fazer os gols. Tem um bom arremate também, mas precisa aprimorar até mais essa... Não é nem aprimorar, precisa finalizar um pouquinho mais de fora da grande área, mas assim, regularidade ele entrega demais. Por exemplo, se você parar para pensar, a cada 10 jogos, Caio Alexandre vai jogar bem em 7. Isso é muito bom, gente. Na Série A, a gente não tá falando que ele vai jogar bem em 7 jogos no Campeonato Cearense, no Campeonato Baiano, numa Copa do Nordeste, não. Ele vai entregar essa regularidade em todos os jogos, em todos os campeonatos. É impressionante isso. Agora, e só mais um ponto, tá? Quando ele vai bem, ele vai notar 8,5, 9 e às vezes até 10. Quando ele vai mal, ele vai notar 5,5, 5. Não é que ele vai mal e vai notar 1. Então, de um modo geral, a média de Caio Alexandre é um 8, 8,5 para uma Série A. Muito bom jogador. Tem um ponto só em relação a modelo de jogo, né? A questão da formação tática. Ele não é um grande marcador, gente. É até abaixo da média, né? De um modo geral, em relação a poder de marcação, a pegada. Ele não é um cão de guarda. Ele é um jogador mais da posse do que da marcação em si. Então, o Caio Alexandre, ele funciona ainda melhor quando você tem um cão de guarda ao lado dele. Por exemplo, o Bahia jogar com Caio Alexandre e Azevedo, que Azevedo é mais o primeiro volante, Caio Alexandre é o segundo volante barra terceiro homem de meio campo central. É o ideal. E não, tipo, eu não sei até que ponto vai o poder de marcação de Jean Lucas para poder jogar Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio Alexandre é o cara que vai avançar. Jean Lucas vai ter que ficar para marcar. Porque, assim, eu não acho, num primeiro momento, que o Jean Lucas tem tanto poder de marcação para dar uma grande liberdade para Caio Alexandre flutuar um pouquinho mais na frente para auxiliar Cauli, auxiliar Everton Ribeiro, auxiliar Biel, já que é um cara que vai flutuar ali muito pelo centro do campo, chegando até a pisar na meia-lua. Então, eu acho que é um jogador que, se você colocar, o mundo ideal seria, de fato, Caio Alexandre e Jean Lucas. Só que eu não sei se isso vai funcionar tão bem. Acho que o ideal seria Caio Alexandre e um Rezende, ou Caio Alexandre e um Azevedo da vida, tá? Aí você bota um Cauli de meia, na ponta direita Everton Ribeiro, na esquerda Biel é o que tem hoje, e Everaldo é o que tem hoje, basicamente, ou um Rafael Ratão da vida. Então, você ganha muita variação tática em relação ao poder de Caio Alexandre e da polivalência dele. É bom jogador, já fiz vários vídeos aqui sobre Caio Alexandre, excelente contratação do Bahia, sem dúvidas nenhuma, tá? Isso aqui eu vou deixar para outro vídeo, tá? Mas é um ponto de polêmica. Eu diria que pela longevidade de Caio Alexandre só tem 24 anos de idade, gente. O cara tem ainda em alto nível, bota aí mais 6, 7 anos. Óbvio, né? Se ele sofrer lesão séria, aí é futebol, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, teoricamente, se ele não se lesionar no mundo ideal, ele não é um jogador que se lesiona muito, só ia ver a última temporada, jogou 65 partidas, irmão. Tá ruim ou quer mais? Tá bom ou quer mais, aliás. No Botafogo em 2020, que ele teve uma consistência, 50 jogos. Então não é um cara que se lesiona muito. 24 anos. Tem um potencial muito grande ainda para evoluir na carreira. E com o Bahia, eu acho que ele chega com status de titular absoluto, tá? Colocaria ele sim como titular absoluto. Até entendo que talvez nem seja porque o Bahia contratou tantas peças interessantes ali, e já tem peças interessantes no setor, que fica até difícil a gente cravar que ele é o titular absoluto. Mas pela longevidade, cara, eu vou deixar isso pro vídeo depois, tá? Mas eu diria que é até um pouco melhor do que Everton Ribeiro essa contratação. Porque Everton Ribeiro tem mais o quê? 1, 2 anos em alto nível. Caio Alexandre tem mais 6, 7. Eu sei que são posições diferentes. Everton Ribeiro tá mais na frente. É mais um protagonista, é o cara que vai entregar mais participações em gols, é o cara do golaço, é o cara da assistência, é o cara que já jogou na seleção brasileira, é o cara que já deitou e rolou em Série A, Cruzeiro e tal, muitos gols, muitas vezes, é o cara que veio do Flamengo, é um midiático, eu sei de tudo isso. Mas pegando o ponto da longevidade, que o Alexandre, eu diria que foi até uma contratação melhor, tá? Mas isso aqui é um papo para um outro vídeo.
Então, assim, e até os números provam isso, depois eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Mas assim, cara, sobre os valores agora, né? Acho que está dentro de um contexto, tá? Talvez valha até um pouco mais, talvez valha uns 30 milhões, mas 24,5 não está muito descolado da realidade, não. Diria que está até mais em conta do que, tipo, tá caro. Não, não tá caro não, pô, 24,5 milhões de reais para cá, Alexandre, não. O Bahia tem grana infinita, né? Se vendesse ele por 40 milhões, eu ia falar, tá caro. Mas 30 milhões eu acho que estaria até mais justo do que 24,5 milhões de reais. Então, acho que os valores foram interessantes e o jogador vai entregar muita regularidade e tem uma longevidade muito boa. Então, o pacote todo, acho que o Bahia acerta demais nessa contratação. Dito isso, novamente tem que contratar jogadores para zaga, jogadores para lateral, jogadores lá na frente para o ataque. Ainda tem que encaixar, formar uma equipe mais robusta em outros setores do campo, né? Mas no setor da volância, cadeado fechado, já tem ali o Porto Seguro, que quem tiver mal, a Alexandre tá mal, bota Jean Lucas. Jean Lucas tá mal, tem Tassiano tá mal, vai, vamos apostar em Iago Felipe. Azevedo tá mal, tem Rezende. Azevedo tá bem, os zagueiros estão mal, bota Rezende de zagueiro, terceiro zagueiro, como ele fez essa função. Então o Bahia vai encaixando, incorporando mais esse elenco aí. E o Rogério Centeno na pré-temporada pode ser uma boa temporada assim pro Bahia, tá? Enfim, aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.